Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, aqui eu sou Mirta, que estou falando com vocês, desejar um ótimo ano de trabalho, né? E trazer aqui um breve histórico da formação. Em primeiro lugar, a fala vai estar estruturada em duas partes, né? Essa primeira parte resgatando alguns princípios legais, alguns apontamentos trazidos pela legislação, e a segunda parte abordando a teórica, né, Mônica Luisa Mendes Baptista, sobre os conceitos de desenvolvimento profissional e desses conceitos um recorte daquilo que entendemos que é o melhor, o mais adequado para esse momento no estado de Mato Grosso. Bom, a partir da divulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que entre outras coisas trouxe a mudança do Fundef para o Fundeb, e que preconiza a melhoria na qualificação dos profissionais da educação básica, é que surge então no estado de Mato Grosso a figura do Cefapro. Entendendo que seria um espaço onde a prática educativa seria abordada enquanto praxis, buscando a qualidade na prática docente por meio de conteúdos levantados através de necessidades que surgissem no meio do processo de ensino-aprendizagem. E, por outro lado, esse processo histórico inicial, né, da criação dos 3 primeiros Cefapros, traz também fortemente a política de formação de leigos, que era uma das necessidades urgentes de formação aqui no estado de Mato Grosso. Bom, ao analisar a legislação, então, vinculada à criação a esses primeiros Cefapros, verifica-se que o intuito inicial foi promover, por meio de reflexões, de estudos, projetos e pesquisas, um movimento de repensar a ação docente. E esse movimento estava constituído em cima de quatro pilares, 4 características curriculares, que eram a flexibilidade, a pesquisa, a interdisciplinaridade e a avaliação. E uma coisa interessante a se levantar nesse primeiro momento é que o primeiro seletivo de profissionais para atuarem nesse espaço não foi pensado na perspectiva de disciplinas, e sim de campos de atuação, como metodologias de ensino, alfabetização e literatura infantil, fundamentos da educação, práticas pedagógicas e pesquisa educacional, língua portuguesa e redação. Tudo isso relacionado àquela necessidade inicial que foi apontada anteriormente, de formação de leigos. Então, era muito voltado para isso, esse quadro inicial que atuou nos centros de formação. Esse próximo slide que vocês estão vendo nesse momento traz apenas a questão meramente histórica da linha de criação dos diferentes centros, alguns por decreto, os últimos por lei, né? Até completar os 15 centros que nós temos atualmente. Analisando então a legislação produzida a partir do ano 98 até os dias atuais, podemos verificar algumas mudanças significativas que aconteceram ao longo desse espaço temporal. A primeira grande categoria que podemos analisar é o status desses centros, que inicialmente foram considerados unidades escolares do Sistema Público Estadual de Ensino e posteriormente, né, por meio de uma lei, eles foram considerados unidades administrativas. Um outro aspecto que chama bastante atenção é a questão da autonomia, que inicialmente estava muito centrada no órgão central, né, no sentido de a aprovação de toda e qualquer ação tinha que passar por um setor aqui da secretaria, né, e depois ele esteve mais focado na demanda local. Então, a demanda local era o que fazia com que se criasse ou não oferta de algum curso. Embora sempre houve atendimento a todas as políticas, tanto nacionais quanto estaduais, de modo geral em todos os centros.
mas esse atendimento às particularidades e essa autonomia para a criação de oferta de acordo com a demanda, ela foi evoluindo ao longo do tempo. Nós temos, em 2002, a criação da Superintendência de Desenvolvimento Profissional, que foi, dentro da secretaria, o primeiro elo assim forte de ligação dos centros, né, com a secretaria, vamos dizer assim, em termos de organização. Um outro aspecto que chama a atenção ao longo do tempo é a composição do quadro. Esse primeiro seletivo de 98 previa, né, um quadro a partir de campos de atuação com foco realmente na formação de leigos. Posteriormente, a seleção do quadro já se fez em cima de disciplinas, né, da organização curricular, vamos dizer assim, por disciplinas, por áreas de conhecimento, e embora muito tempo se manteve a indicação de diretores. Após esse movimento de indicação de diretores, começa a se pensar na figura do coordenador, né? Do coordenador de programas, coordenador de projetos. Inicialmente havia dois tipos de coordenador, um para a questão interna, outro para as formações externas, inclusive, e se fala em momentos de escolha desse coordenador pelos pares. E o quadro atual, então, que temos é de seleção de gestores e de formadores, ambos obedecendo a critérios específicos que foram se construindo ao longo desse caminhar. Na questão financeira, a gente também observa bastantes mudanças no decorrer do tempo que estamos nos referindo. Por quê? Porque inicialmente o repasse já foi assegurado nas primeiras legislações, mas ele estava vinculado ao número de turmas, aos turnos de funcionamento, ao número de escolas atendidas, e as escolas, elas aderiam ou não a oferta de formação continuada do centro. Atualmente, o repasse ele é estabelecido por lei e está relacionado ao porte com o qual o Cefapro é vinculado de acordo com o número de escolas que ele atende. Então, nós vemos ao longo de todo esse espaço temporal bastantes mudanças no que diz respeito à organização em si de cada centro. Analisando, então, a legislação a partir do início, então, até os dias atuais, a gente vê a evolução e a aparição de algumas funções que dizem respeito à atuação do centro, como, por exemplo, a definição de que a formação continuada é uma atividade realizada em serviço, apoiada por reflexões, estudos, projetos e aplicação de pesquisa na prática docente, o entendimento que a qualificação profissional é uma das ações da formação continuada dos Cefapros, e nesse sentido houve uma normativa pela qual os centros serão autorizados a estabelecer parcerias com instituições de educação superior locais que oferecessem cursos de pós-graduação, nível de especialização, a fim de qualificar a rede rapidamente, numa clara tentativa, né, de atender aquilo que estava preconizado na LDB. E aí nós temos, por exemplo, no estado, ofertas parceladas, que formou mais de 6.000 profissionais, né? Nós temos também o Arara Azul, que foi considerado um primórdio do profuncionário, que posteriormente foi adotado no MEC, né? Então, todas essas formações que aconteceram na clara tentativa da Secretaria de qualificar esse quadro e qualificá-lo de forma rápida, né? Por outro lado, também, nessas legislações, a gente percebe que houve um momento de incorporação dos núcleos de tecnologia que havia no Estado, houve um momento também de ampliação desses núcleos e, por outro lado, houve documentos nos quais se estruturava, se estabelecia qual que era a estrutura, quais que eram as funções, e também outros documentos que regulamentavam os repasses, que estabeleciam como seria feita a prestação de contas, tudo isto para poder institucionalizar e organizar os centros de formação.
Então, é importante essa análise de todos os instrumentos legais, a fim de perceber essa evolução no entendimento do que seria, então, esse centro de formação e qual seria seu papel nesse território. A partir, então, da divulgação da lei em 2005, né, um outro ponto importante é a configuração dos conselhos deliberativos dos CEFAPROS e a orientação para a elaboração de um projeto político de desenvolvimento dos CEFAPROS como instrumento de planejamento que organize todas as ações do centro. E uma outra questão importante é que, por primeira vez, o projeto de formação, ele tem um nome específico, que no caso era de sala de professor, que também aparece citado dentro dessa lei. Lembrando que nos primeiros documentos apenas fala na oferta de projetos de inovação, sem especificar qual seria o nome do projeto. Por último, então, fechando essa abordagem da trajetória histórica dos CEFAPROS, podemos dizer que as diretrizes foram mudando ao longo do tempo, né? Entendendo que a ação do CEFAPROS estaria voltada à formação inicial e a momentos reflexivos, de estudos, principalmente voltados para os anos iniciais do ensino fundamental, passando a ser entendida como formação apenas para os professores, para posteriormente ser entendida como uma formação comum de profissionais da educação, depois foi entendida como um projeto de pesquisa para intervenção pedagógica, e nesse momento a gente está numa vertente de elaboração e execução de um projeto de intervenção, então formação tanto para docentes quanto para não docentes. Então, esse movimento que foi criando diferentes denominações também para o projeto, que foram de sala de professor, sala de educador, PEIP, PEF, lá no início, projetos de inovação pedagógica, sempre mantiveram dois pontos em comum, que é importante a gente lembrar. O foco na ação pedagógica e a necessidade de refletir sobre o espaço educativo. Então, isso foi o elo que se manteve desde o início. E também um outro aspecto muito importante, que é o locus de formação, entendido que esse locus de formação é a escola por excelência, que a escola é o espaço formativo por excelência. E isso é uma inovação a nível nacional. Mato Grosso foi pioneiro nesse entendimento. E como vimos, então, em todo esse movimento de mudanças nas concepções do que seria o foco e qual seria o escopo da atuação do CEFAPRO, a gente tem que lembrar que todo esse tempo, esse espaço temporal, teve bastante movimentação no ponto mais sensível de toda a cadeia educativa, que é o currículo. Então, o eixo que está movimentando todas as ações do CEFAPRO tem sido sempre o currículo. Terminamos então a parte histórica e iniciamos agora uma breve explanação sobre o que seria o desenvolvimento profissional, apenas na visão de um autor, tá? Estamos trazendo o Baptista. Esse texto está disponível no endereço eletrônico que aparece nesse slide, e foi escolhido porque ele dá uma visão geral, cita vários autores, não se prende apenas a um modelo, a uma vertente. Ele traz vamos dizer assim, um mapa geral, um panorama geral do que seria o desenvolvimento profissional e algumas definições, algumas orientações de como isso acontece. É uma leitura inicial, né? Logicamente, cada um terá que se aprofundar nessa leitura, até para entender o porquê da adoção desse nome na superintendência e o que se pretende com isso. Uma primeira definição que aparece, então, no texto dessa autora é uma citação de Garcia, na qual ele define o desenvolvimento profissional como uma necessidade de formação ao longo da vida,
que pressupõem a evolução e continuidade que leva o professor a aprofundar seus conhecimentos ao longo da sua carreira profissional. Outros autores já o entendem como um processo de crescimento pessoal, social e profissional, adquirido com base em conhecimentos sobre ciência, contexto, currículo e didática, condicionados por fatores de natureza cognitiva, afetiva e social. Eu vou ressaltar aqui que, como se trata de citações, né, e o texto foi publicado em Portugal, então respeita-se aqui, né, nessa apresentação, a grafia portuguesa, tá? São recortes de citações e iremos manter toda a apresentação nesse sentido. Quando avançamos no texto que estamos aqui analisando, aparecem alguns princípios que ajudam o professor a desenvolver-se profissionalmente, e eles são 5. O primeiro desses princípios é que ele possa fazer ligações entre as novas ideias e as já existentes. Se formos analisar isso aqui conceitualmente, tem muito a ver com a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, né? No sentido de que eu não posso apresentar a ele uma coisa muito distante da sua realidade atual, de maneira que ele não consiga ligar o que ele conhece com a nova proposta. Que também sejam criadas oportunidades de discussão e reflexão, que ele seja estimulado constantemente para entrar em conflito cognitivo, justamente para oportunizar que ele consiga fazer essa reflexão e fazer essas ligações. Os ambientes familiares que dizem respeito ao acolhimento, ao respeito entre os sujeitos, né? A mudança no pensamento, porque se não há mudança no pensamento desse professor, tampouco haverá desenvolvimento profissional, e também auxiliar os professores no desenvolvimento de estratégias que promovam a aprendizagem de todos os seus alunos. Esse aqui é um aspecto fundamental que mais adiante a gente irá analisar um pouco mais detidamente para poder entender qual é o papel da aprendizagem do estudante em relação ao desenvolvimento profissional desse professor. Considerando que vivemos numa sociedade em mudança, então nessas mudanças, para que aconteça o desenvolvimento profissional, é necessário que o professor se veja a si mesmo como um aprendiz, como uma pessoa que precisa estar em constante aprendizagem, inclusive para se adaptar às mudanças que ocorrem na sua sala de aula, nos momentos em que a gente está vivendo, que são momentos de rápidas e drásticas mudanças, inclusive, né? E aqui nós temos uma figura, né, que é de Guskey, é uma adaptação, que mostra como que se daria esse desenvolvimento profissional. E aqui eu trago a reflexão sobre a questão das aprendizagens. Então, para este autor, o desenvolvimento profissional implica em mudança nos professores, ou seja, na prática que ele faz em sala de aula. Mas essa mudança só acontece e só vai ser adotada por ele se ele perceber alguma mudança nos alunos, nos resultados da aprendizagem, na motivação desses estudantes. E aí, posteriormente, então, se traduzirá em mudanças nas concepções do professor. Então, esse autor ressalta que nenhum profissional, por mais incentivado que seja a fazer algumas práticas diferenciadas, as adotará se ele não verificar nesse processo que houve mudança no resultado dos estudantes. Então, que esse desenvolvimento profissional só pode acontecer se de fato essa aprendizagem que ele teve se refletiu em algum tipo de mudança também com seus estudantes. Então, nessa perspectiva de desenvolvimento profissional, nós temos que ver esse professor como aprendiz e entender que os mesmos princípios pelos quais os estudantes aprendem se aplicam a esse sujeito enquanto aprendiz. Então, se eu preciso de um ambiente motivador, se eu preciso de instigação para pesquisa, se eu preciso de aprendizagem ativa,
se eu preciso de tempo, se eu preciso de continuidade, se eu preciso de conteúdos que façam sentido, esses mesmos princípios que eu preciso para o estudante são necessários para o professor. E se a aprendizagem, se o desenvolvimento profissional, envolve aprendizagens, inevitavelmente ele também envolve mudança, porque aprender é mudar, de alguma forma, de alguma maneira. Qual é o principal propósito do desenvolvimento profissional, né? Ou um dos principais propósitos? A vertente do desenvolvimento profissional procura fornecer aos professores um conjunto de ferramentas para que eles possam adquirir competências que os ajudem a desenvolver com seus alunos as estratégias propostas no currículo. Então, é justamente ele aprender a ser um melhor profissional naquilo que ele faz. Então, a estratégia é: eu me torno profissional na medida que eu faço, eu me torno profissional na medida em que eu aperfeiçoo a minha ação. E para aperfeiçoar essa ação, eu preciso de algumas ferramentas que me ajudem a melhorar em sala de aula e, consequentemente, a que eu mude a minha prática e eu me torno melhor profissional no decorrer desse trabalho meu. Então, eu me formo fazendo. É formação em serviço. Importante entendermos que o desenvolvimento profissional é um processo reflexivo e contínuo que tem a ver com todas as necessidades pessoais desse professor. Esse desenvolvimento implica numa aprendizagem ao longo de toda a carreira. E ele vai aprender em contextos diversificados, em todos aqueles contextos nos quais ele atua. Inclusive, há autores que defendem que o desenvolvimento profissional não é equivalente à formação e que a formação pode contribuir para o desenvolvimento profissional, uma vez que os aspectos que estão inseridos dentro do conceito de desenvolvimento profissional são mais amplos, né? São mais amplos ainda dos que os conceitos que estão envolvidos apenas na questão da formação continuada. Nessa perspectiva, então, de aprender e se desenvolver ao longo da vida, o que está envolvido nesse processo de atuação do profissional, desse professor? Ele está envolvido com o currículo, com a avaliação e com o ensino. O currículo como ferramenta que ele tem para poder efetuar o ensino, e a avaliação, aqui não vista como avaliação do estudante, sim como avaliação da própria ação dele. E tudo isso na gestão desses três aspectos e num constante ir e vir de reflexão sobre a ação para poder melhorar a ação. Então, são três elementos que aparecem constantemente atrelados ao desenvolvimento profissional desse professor. Avançando então no texto, que vocês vão ver depois que esse texto traz vários modelos de desenvolvimento profissional, ele traz diferentes abordagens, mas ele traz assim algumas coisas que são muito interessantes para nossa reflexão, como por exemplo, refletir sobre que ambientes favoreceriam a aprendizagem do profissional da educação, a fim de que ele possa desenvolver profissionalmente. Então, nesse texto se cita que ambientes centrados na comunidade, como por exemplo, relações colaborativas, planejamento coletivo, trabalho interdisciplinar, a participação na investigação educacional, a pesquisa sobre a própria prática, a reflexão sobre isso, é uma possibilidade dele se desenvolver profissionalmente. Ou um ambiente centrado no conhecimento, pensar quais são os conteúdos que podem ajudar esse profissional a entender melhor a sua disciplina, a estabelecer relações entre outras disciplinas dentro da área
interárea, enfim, focar naquilo que ele precisa como ferramenta de trabalho, né? Ou então focar nos alunos, o que ele pensa, que conhecimentos ele tem que ter para trabalhar com esses estudantes de acordo com a sua faixa etária, quais são as competências que esse estudante tem que desenvolver, quais são as atitudes desse professor e quais são as crenças que ele tem quando ele vai para a sala de aula. Outra possibilidade é trabalhar com foco na avaliação, ambientes focados na avaliação, que são aqueles ambientes nos quais eu vou analisar os resultados do estudante, os resultados do ensino do professor, a reflexão sobre essa prática para daí fazer uma nova proposta. Então, esses são alguns dos exemplos, alguns dos ambientes que podem favorecer a reflexão dos profissionais. O mesmo texto também fala sobre algumas estratégias que podem ser utilizadas no desenvolvimento profissional, como a implementação do currículo, que logicamente vai levar à reflexão dessa prática, a imersão em experiências educativas, a discussão sobre o ensino e aprendizagem, a promoção da aprendizagem, né? As estruturas colaborativas e alguns mecanismos que são a construção de comunidades de aprendizagem, né? Outros autores citados no texto explicitam que para que o professor se desenvolva profissionalmente, há 4 elementos a levar em consideração, que são os objetivos do professor, ele enquanto pessoa, e isso se relaciona aos tempos do profissional na sua carreira, tá? É bom lembrar que cada profissional, de acordo com a sua idade, com o tempo de permanência na carreira, ele vai ter algumas características e também as características inerentes a cada sujeito, o contexto real em que cada professor trabalha, que é um fator que pesa enormemente nesse desenvolvimento profissional, e a cultura de ensino, ou seja, a relação que ele estabelece com os colegas dentro e fora da escola, que logicamente vai potencializar ou vai atrapalhar esse desenvolvimento profissional de cada professor, de cada sujeito envolvido no processo educacional. Finalmente, então, o desenvolvimento profissional se desenvolve por meio da prática pedagógica e da atualização docente, num movimento constante entre o currículo, a avaliação e o ensino, que por sua vez condiciona esses 3 elementos e dos quais devemos fazer então a gestão a fim de que haja um efetivo desenvolvimento profissional.